A gente sabe que numa sociedade complexa como a nossa, lá na sociedade antiga, que realmente é como a nossa sociedade simplificada, as relações humanas, o debate e a retórica faziam parte. No momento que o ser humano se une numa república, num reino, numa comunidade, numa reunião de famílias, como diria Aristóteles, né, num estado, necessariamente as relações humanas começam. E a retórica realmente ocupa um grande espaço aí. Platão tem uma visão muito negativa da retórica, mas eu gosto da visão de Aristóteles, que ele diz que você tem que saber falar bem em público, porque em algum momento o bem tem que ser defendido. Então você tem que saber falar em público para poder defender o bem. E é o que a gente vê realmente na retórica jurídica e na retórica política. A retórica política é a irmã da retórica jurídica. Infelizmente, no caso do Brasil, política e jurídica está cada vez mais unido, né? Infelizmente. A retórica política, sendo irmã da jurídica, ela tem que ser estudada também, até porque há transbordamentos no direito público. E quando realmente a plebe sai de Roma, né? A plebe dentro do exército sai de Roma, e Roma fica sozinha, Roma fica vazia, né? Uma boa parte da população foi embora, acontece uma série de debates públicos no Senado romano e debates públicos entre os emissários do Senado romano e da plebe revoltada. Então vale a pena realmente estudar isso. O Tito Livio fala de maneira muito simplificada, ele logo vai para a fábula que o menino Agripa conta. E o Dionísio de Halicarnasso, por ser um professor de retórica, fala com mais detalhes, ele registra os debates no Senado romano e os argumentos dos dois lados. Se eu quisesse correr com a história, eu ia direto pro Tito Livio, contava a historiazinha do menino Agripa e criaríamos os tribunos da plebe e acabaríamos as aulas. Mas como nós não temos pressa, esse aqui é um curso de homens adultos, de gente que quer realmente entender as coisas a fundo, a gente vai agora pelo Dionísio de Halicarnasso para poder realmente entender as forças políticas e os argumentos de cada lado. Porque é muito fácil a gente querer agora, no século XXI, transformar a coisa em bem versus mal e dizer: a plebe boazinha, a aristocracia malvada. Quando não é isso, os dois lados tinham realmente bons argumentos. E mais tarde a gente vai ver que a plebe romana, ela também é interesseira, né? Quando surge a oportunidade de se dividir direitos com os latinos, a plebe romana se opõe. Ou seja, a plebe romana torna-se ela mesma uma nova aristocracia junto aos aliados latinos. Então, sem esse negócio de bem contra mal, de povo contra elite, o povo é bom, a elite é ruim. Não, que a gente sabe que o povo, às vezes, o povo faz besteira, né? Isso os antigos tinham muito claro. Mas, de qualquer forma, os plebeus estão exigindo direito. O argumento dos plebeus é: nós estamos sendo escravizados por dívidas, essas guerras estão nos arruinando e nós estamos virando escravos, literalmente. E nós não temos parte com essa cidade, com esse senado patrício, né? Na verdade, tinha plebeus no senado, mas o Senado era todo dominado pelos patrícios. Esse Senado patrício, essas magistraturas patrícias que não dão espaço pra gente. Então a plebe romana escolhe novos centuriões, provavelmente o exército estava no campo de Marte, abandona os cônsules e vão para longe de Roma, né? Eles seguem para o norte, para a terra dos Sabinos, vão para uma cidade de Crustumério, que era uma antiga cidade sabina, aliás, uma das cidades que participou do Rapto das Sabinas. Quer dizer, participou não, né? Foi roubada as Sabinas da cidade de Crustumério, Rômulo venceu e já fazia parte do Império Romano. Eles vão para uma colina que, de acordo com os historiadores antigos, fica do lado da antiga Via Flamínia, e lá é o tal do Monte Sagrado, onde foi a secessão da plebe. Não se há evidências arqueológicas do Monte Sagrado dessa reunião, e as evidências da cidade de Crustumério, ela foi abandonada pouco tempo depois. Era uma cidade latina antiga. Por algum motivo populacional, preferiu-se habitar em outro lugar e Crustumério foi abandonada. Então os plebeus foram pacificamente como exército e foram acampar aí na região de Crustumério. Pacificamente, sem roubar, sem tomar força víveres, recebendo como doação. Tanto porque teve gente que ficou em Roma, que estava do lado deles, como havia também, aquilo ali era território romano efetivamente. E lembrando que eles tinham vindo da guerra vitoriosos, então eles deviam ter dinheiro que eles tomaram do inimigo na guerra e estavam recebendo ali seu salário como legionários, então eles não estavam precisando de dinheiro, mas eles realmente fizeram uma auto-organização e o líder deles, diz a história, chamava Sicínio Beluto. E havia também um outro cara que se chamava Júnior Brutus. Ninguém sabe se ele realmente era parente do Júnior Brutus antigo, o que fundou a República, mas plebeus frequentemente tinham nomes ou copiados dos patrícios ou tirados dos nomes locais. Então ele mesmo se sentia um novo rebelde contra a aristocracia, assim como o Júnior Brutus foi contra os reis.
Mas foi aquele quiprocó em Roma, né? Aquele desespero, a cidade meio abandonada. Só ficaram lá alguns plebeus, nem todos estavam no exército, evidentemente. A flor da idade estava no exército, então deve ter ido, mas ficou em Roma os velhos, as crianças, as mulheres. Ficou também os patrícios, né? Então a classe dos cavaleiros ficaram os equestres, que não tinham por que entrar também. Ficou os senadores e os clientes dos patrícios e os escravos, né? Roma já tinha passado por uma rebelião de escravos alguns anos antes, foi a primeira registrada, não se tem muitos detalhes. Então era aquela coisa perigosa, o pessoal em Roma chorando como se a cidade tivesse sido capturada. Porque afinal de contas Roma ficou sem o exército dela, né? E uma cidade sem exército é uma cidade perdida, né? Os cônsules pediam moderação, pediam cuidado, pediam para o Senado para poder agir com calma. A aristocracia não estava querendo ceder, os mais velhos eram os mais moderados. Foram fazer uma embaixada para os plebeus, não deu certo os primeiros iniciais. De qualquer forma, já estava no final do ano, os cônsules anteciparam a entrega do mandato deles e foram eleitos novos cônsules. Foi eleito o Comínio e o Espúrio Cássio. Esse Espúrio Cássio, mais tarde, vai acontecer um julgamento com ele. Muito estranho, porque esse Espúrio Cássio já tinha sido cônsul antes, já inclusive tinha triunfado. Mas, de qualquer forma, eram nomes patrícios, evidentemente, só patrícios podiam ser cônsules naquela época, mas eram nomes favoráveis à plebe. Com novos cônsules, o capital político estava fresco para começar realmente a negociação para a plebe voltar. Então, um dos primeiros a falar no Senado romano foi o menino Agripa, aliado à aristocracia, mas ele tinha muito realmente boa interlocução com a plebe, e ele era um moderado. Então ele discursou no Senado, e em grosso modo, né, sem repetir o que o Dionísio Halicarnasso fala, que é muito bom, quem tiver a oportunidade de falar, mas ele pede pela moderação, pelo cuidado, né, nesse momento muito delicado que Roma está à beira da destruição, né, devido à secessão interna, né, e fala, ó, tomem cuidado, porque os etruscos aqui ao norte, eles estão quietos, mas eles só estão vendo o que a gente vai querer fazer. Então vamos tomar cuidado, que a gente precisa do nosso exército de volta. O povo na cidade também pode se rebelar, né, os plebeus que estão em Roma, primeiro, os patrícios não iam poder confiar neles, eles podiam se juntar também ao exército que estava rebelado, e podiam eles mesmos fazer uma rebelião, né? Os patrícios na cidade também eram poucos em relação ao grosso do exército para defender a cidade. Não seria possível atrair de outras regiões da Itália nova população para Roma, ao ponto de suprir a antiga, como Rômulo e os reis de Roma faziam. Porque quem gostaria de ir para Roma na desgraça, né? Quem gostaria de morar em Roma, com Roma dividida, Roma praticamente cercada por inimigos? E outra coisa, Roma precisava de soldados, né? Homens livres, mas soldados com experiência. Não realmente jornaleiros, agricultores, artesãos que poderiam vir de outra cidade. Aí ele faz uma analogia com a medicina. Quando uma parte do seu corpo está doente, você cura, você não corta fora. Assim, sim, se a plebe estava com um problema político, se a plebe estava doente, tinha que curar o problema da plebe, não deixar a plebe ir embora e fundar outra cidade. Outra coisa também, politicamente, os romanos já anistiaram os latinos, depois da Batalha do Lago Regilo, por que não os plebeus, que eram cidadãos do direito romano, eleitores de Roma? A plebe não estava com má vontade, entendeu? Já havia 2 anos que os patrícios enganavam a plebe com essa questão da dívida, né? O consulado do Servílio e o consulado do Virgílio, agora era o consulado do Cássio e do Comínio, né? Então, no 3º ano, o problema estourou, né? E lembrou realmente que todos eram cidadãos romanos, eram todos irmãos, estavam todos sobre os mesmos deuses de Roma, e que deveria realmente mandar uma embaixada com plenos poderes para os plebeus para ir lá e negociar a paz, mesmo que tivesse que acatar tudo que os plebeus pedissem. Quando ele terminou foi aquele alvoroço, porque, né, ele falou bem, falou com propriedade, o partido, vamos dizer, no Senado popular concordando, o aristocratas discordando, gritando não, né, o partido pelos credores dizendo não, e os neutros naquilo, vamos resolver isso logo, do jeito que for. Então, ficaram esses partidos no Senado romano. Depois falou Valério Máximo, que tinha sido ditador, vamos dizer não no anterior, mas pela data da antecipação do consulado, acho que era o mesmo ano. Para fins de arredondamento, vamos dizer que nós estamos em 493, mas muito provavelmente estava no finzinho de 494. Acho que faltava 2 meses para terminar o ano, era em setembro. Naquela época o ano romano só tinha 10 meses, em Septembro era o mês 7, não o mês 9, né? Os 2 primeiros meses do ano vieram depois. Então, setembro, outubro, né? Era o mês 8, novembro era o mês 9 e dezembro era o mês 10. A gente deveria estar aí no final do ano, mas vamos dizer que foi no ano seguinte para poder seguir os consulados. Bom, feito esse detalhe, o Valério Máximo foi falar e o discurso dele basicamente foi: eu avisei que ia dar porcaria. Eu avisei,
vocês poderiam ter resolvido esse problema. As demandas da plebe são as mesmas, a abolição das dívidas. O Servilho tentou resolver, eu tentei resolver, vocês não deixaram. Vocês pediram ao ditador, para mim, tirasse o direito da plebe que agisse com força. Mas eu não fui bobo e eu não agi com força. Vocês negaram o triunfo do cônsul Servilho e esses patrícios gananciosos ficam jogando a plebe contra o Senado. A facção liderada pelo Apio Cláudio atacou, fez um ad hominem, é um oligarca, se o Senado romano ainda tiver algum pingo de bom senso, vai apoiar a proposição do menino Agripa para mandar a embaixada com plenos poderes e ceder para a plebe o que eles precisam, porque o que a plebe pediu é justo, e já fazem 2 anos que eles estão pedindo isso, e o Senado romano apenas enrola a plebe. Bom, com essa parte do Valério Máximo, o Apio Cláudio entrou na fila para falar, ele que já tinha sido consular. Repara que acho que nessa ocasião a regrinha de senioridade do Senado não funcionou muito bem, né? Porque o Valério Máximo, que já tinha sido ditador, ele falou ao Apio Cláudio que era consular, mas antes falou o menino Agripa que não tinha sido nada, né? A história não registra que ele tinha tido nenhum cargo. Mas era um momento excepcional, já que ele tinha uma proposição realmente de encaminhamento. Deve ter entrado, como eu falei, é tudo muito antigo. E em 390 ainda Roma foi saqueada pelos gauleses, então perdeu-se muita coisa. Mas o Apio Cláudio se levanta e fala, ó, Valério Máximo vive chorando aqui que ele é acusado e atacado. Mas em vez de expor sua opinião, ele vem e me ataca. Ele ataca a mim e ataca quem pensa diferente. Então se ele ficasse mais na dele e não atacasse tanto com a ad hominem, ele ouviria menos no ouvido dele. O Apio Cláudio disse que ele propunha que não se mandasse nada para negociar com a plebe. Se um bando de cidadãos livres quiserem ir embora de Roma, porta da rua era a serventia da casa. Você não poderia dar conselhos que transformassem uma classe de cidadãos em escravos de outro. Como se realmente os plebeus tivessem vencido os patrícios em guerra. E ele fala, por que eu estou sendo atacado? Porque eu lidero a aristocracia? E ele pergunta, quem que eu escravizei? Quem que eu fiz agiotagem? Quem que eu fraudei? Que privilégio realmente eu tirei? Quem que eu privei de direito? Eu estou falando isso só para ninguém ficar me caluniando aqui. Eu realmente estou defendendo a classe aristocrática porque eles têm posição. Aí ele até cita um negócio que lembra a República de Platão. Ainda que Platão fosse nascer só 70 anos depois. Mas quando o Dionísio Lecarnasso escreveu isso, Platão já era conhecido há 3 séculos, né? O Apio Cláudio ele fala, ó, vocês estão querendo chamar a aristocracia, o governo dos melhores, os cidadãos mais preparados, em oligarquia, entendeu? Mas não esqueça, não é uma oligarquia, é uma aristocracia. A aristocracia tem méritos no governo. Vocês sabem muito bem que isso que vocês estão propondo, que a plebe está propondo, vai transformar a República Romana numa democracia. E a democracia é um governo sem ordem, a democracia é o caminho da tirania, porque um povo sem estrutura, a multidão levada por demagogos, e efetivamente o Cecínio Beluto e o Júnior Brutus eram demagogos, a multidão levada por demagogos leva à tirania. E efetivamente foi o que aconteceu depois, né? A República Romana ao quebrada, o Partido Popular realmente faz o Júlio César, né, como líder dele, e de Júlio César a Augusto e o fim da República Romana. Hoje em dia é muito esquisito você ouvir falar Platão e um aristocrata romano sendo tão críticos da democracia, já que a democracia agora é uma vaca sagrada. Nem em Atenas a democracia era tão sagrada. Porque o Estado Democrático de Direito é um crime inafiançável que nem mesmo deputados que têm prerrogativa constitucional, prerrogativa constitucional de serem inimputáveis por palavras, nem mesmo deputados podem criticar sob pena de cadeia, porque a democracia é tão boa, a democracia é maravilhosa. Nem em Atenas se falava uma enormidade dessa, né? Até realmente os atenienses e os romanos, que tinham um componente democrático muito forte, sabiam das limitações da democracia. Então lembre-se de Carl Schmitt. Toda vez que alguém vier batendo no peito, estou defendendo a democracia, vocês estão contra a democracia, põe a mão na carteira, porque essa pessoa está usando um argumento político para bater em outra. Saiba quem ela está batendo e quem ela está defendendo. Esse negócio de defender a democracia, pé atrás, tá? A democracia tem realmente seus problemas, ela não é o regime perfeito, e a democracia moderna é diferente da antiga, e a democracia moderna tem mais problemas, em alguns sentidos, e menos problemas que outros, que a democracia antiga. Então, assim, todo mundo bate no peito em defesa da democracia, lembre-se de Carl Schmitt, né? Isso é um conceito vazio, que é usado como porrete para um partido bater em outro. Bom, voltando ao ano 493 a.C., o Apio Cláudio ele fala, gente, cuidado com isso aí, porque vocês vão acabar alterando a forma de governo nosso. Vocês vão acabar alterando a forma de governo. O povo vai se fortalecer por essa vitória. Vocês sabiam muito bem que na briga política,
ou você faz ou você toma. O povo fortalecido vai pedir mais coisas e mais coisas e mais coisas até acabar com o fundamento da República Romana. Que foi de fato isso aconteceu, né? O povo foi cada vez pedindo mais e mais e mais e mais prerrogativas, até que finalmente a antiga divisão entre patrícios e plebeus acabou efetivamente. Mas também acabou por conta dos patrícios, porque os próprios patrícios começaram a desacreditar na religião doméstica que fundamentava essas diferenças entre patrícios e plebeus. E o Apio Cláudio fala algo interessante. Se nós transformarmos Roma numa democracia, nós não vamos ter a confiança das outras cidades italianas, que são aristocracias também. Aí que interessante, né? Os romanos cedem, né, para os plebeus, ou seja, eles começam a ter um princípio democrático mais forte na constituição deles, e os romanos, com isso, começam a ter cada vez mais população plebeia e cada vez um exército mais forte. Enquanto as outras cidades vizinhas continuam no governo aristocrático. Mas as cidades vizinhas são efetivamente tomadas por Roma, porque Roma fica mais forte militarmente. Então, talvez uma das causas da formação do Império Romano foi que a aristocracia romana ela soube ceder os anéis para ficar com os dedos. Ela perde poder político e perde prerrogativa para ter exército, para poder criar um Império Romano, onde ela realmente vai ter terras e vai ter poder econômico. Então a aristocracia romana começa a transitar para uma oligarquia e começa a chamar os plebeus para si. Na Grécia, o conflito entre patrícios e plebeus, na versão grega, né, como eu já falei em outras aulas, foi muito mais violento, com a plebe substituindo os eupátridas, né, o patriciarcado grego, né. Mas em Roma não, em Roma foi concedido, né. E esse argumento realmente, o resto das cidades são aristocracias, uma democracia vai pegar mal. Roma nunca viu uma democracia do ponto de vista formal como Atenas era. Então, mais o elemento democrático consegue ficar muito mais forte. Bom, continuando o argumento do Cláudio, ele fala, gente, os plebeus vão se desmobilizar. Primeiro que eles vão começar a ter falta do que comer. Depois vai ter falta de confiança. Depois eles são governados por demagogos. Eles vão começar a ter dissidência interna. Quanto aos inimigos externos, Senado romano, né, não há problema, porque nós temos o valor dos patrícios, né? Quem está aqui na cidade luta muito mais. Aí também é um problema. Esparta, ela caiu porque, apesar de ter muitos bons exércitos, quando começou a ter essas revoluções democráticas em Esparta, porque aconteceu também, né, lá, ela começou realmente a não ter mais força. Foi um pouquinho diferente, teve a Guerra do Peloponeso, teve a derrota para Epaminondas das Platebas, mas Esparta nunca mais conseguiu voltar porque começou a ter essa pressão democrática contra o governo aristocrático. E o exército espartano tinha bons soldados, tinham ótimos soldados. Depois os romanos eram o melhor exército da antiguidade. Mas os romanos derrotavam os sabinos, que eram descendentes dos espartanos. Mas eram poucos, né? Então, por mais que você tenha uma tropa de elite, às vezes você precisa de número, né? Número para ganhar, número para avançar. Mas o Apio Cláudio faz esse argumento, não, qualidade é melhor que quantidade. Enquanto os romanos, não, os romanos eles faziam um meio termo entre qualidade e quantidade. O Apio Cláudio lembrou também no discurso dele um negócio muito bom. O que dava realmente muita força para o exército eram bons generais, eram bons comandantes. E quem havia melhores comandantes que os romanos, né? Uma república que todo ano conseguiam ter cônsules e comandantes realmente que eram líderes excepcionais. Tanto é que o Tito Livio ele diz que se o Alexandre o Grande tivesse invadido a Itália em vez de invadir a Pérsia, ele perderia para os romanos. Porque ele citou vários comandantes assim que estavam vivos na época que poderiam realmente superar o Alexandre o Grande em campo de batalha, né? O Aníbal foi excepcional do outro lado, né? Mas fora o Aníbal, os romanos surraram todo mundo com muita estratégia, inclusive os macedônicos mais tarde. Bom, e finalmente o Apio Cláudio falou, apesar de tudo isso que está acontecendo, não arrependo da minha posição é válida, a posição do meu partido é válida, e o Senado romano deveria ouvi-la. E ele volta para que não se enviem embaixadores, do jeito que tá, fica. De novo, aquela confusão do Senado romano, né? Os senadores mais jovens do patriciarcado apoiam Apio Cláudio, os mais velhos dizem que não, que tem que conciliar de qualquer jeito. Começa a criar aquela bagunça, aí os cônsules intervêm e falam assim para os jovens patrícios, vocês estão falando muita besteira, nós ainda vamos passar uma lei, tá limitando a idade no Senado romano. Porque acho que naquela época, além da escolha do cônsul, se não me engano, quem tinha um cargo de questor, que era uma magistratura menor de tesouraria, podia entrar no Senado romano. Então os cônsules ameaçam os senadores mais jovens, falam assim, a gente vai passar uma lei para limitar a entrada do Senado, porque vocês não estão se comportando, vocês não estão querendo se conciliar, querendo brigar. Então os cônsules pedem moderação, suspendem a sessão do Senado, chamam o povo para um outro dia para se reunir no Fórum Romano e o Senado Romano para ter outra sessão para tomar uma decisão. Porque os cônsules lembram uma coisa interessante, né? Certos tipos de leis externas ou leis que alteram demais o Estado Romano têm que ser aprovadas pelo povo romano, né? E o povo romano estava em secessão. E o Senado Romano não poderia decidir essas coisas sozinhas, né? Que é chamar o povo para si, o que é muito sensato, né? Os cônsules eram do Partido Moderado, né? E eles chamam o Senado para uma sessão no outro dia, né? E chamam o povo para se reunir. Eu pesquisei bastante se seria a comitia populi tributa, comício das tribos, né? O comício por território.
territorialidade. Mas realmente eu não encontrei nada que justificasse, porque comitia centuriata não poderia, porque o exército estava em secessão. Né? Então ele manda o povo se reunir no templo de Vulcano, que havia no Fórum Romano. Hoje o templo de Vulcano foi desmantelado, foi parcialmente soterrado pelo Templo da Concórdia, ainda em período republicano. Você consegue ver onde seria esse templo de Vulcano no Fórum, ali no pé da coluna direita do Arco de Sétimo Severo, ali no Fórum Romano. Mas como eu falei, o Fórum Romano é muito antigo, então as próprias coisas vão sendo demolidas e outras construídas, né? A configuração do Fórum Romano que a gente tem agora é a configuração imperial. A configuração republicana tinha até um lago lá, que era o Lago Cúrcio, né? Lá ali havia tido aquela batalha dos romanos com os sabinos, né? Os cônsules convocam o povo, talvez não de maneira formal para votar, mas para apoiar o Senado e para pressionar o Senado a tomar uma decisão. Então, realmente, chamado o Senado Romano, o Senado Romano voltou a votar e deram vitória para a oposição do Menino Agripa, manda uma embaixada com plenos poderes. O Apio Cláudio reconheceu que ele era voto vencido, já que a decisão da maioria do Senado era para conciliação, mas ele mantinha a opinião. Ele falou que preferia falar a verdade do que agradar, que a função dele era mandar a real para os romanos, não agradar eles. E um senador mais jovem, chamado Espúrio Násica, de uma família patrícia, né, ele pediu a palavra como um dos senadores jovens e pediu desculpa em nome dos jovens senadores, dizendo que não era o objetivo deles, que eles se exaltaram, que de forma alguma eles também queriam o bem da cidade, sabiam que estavam sendo votos vencidos. É assim, né? Politicamente você percebe as ondas de opinião indo e voltando, né? Quando você vê que você vai perder, você dá aquela... Não, mas eu tô com a maioria, entendeu? O que é bom politicamente. Então você vê realmente esse fenômeno acontecendo ali no Senado Romano, o que é bom, que mostra um corpo político saudável, né? Porque mesmo discordando, você não sabota, você vai com a maioria. Até hoje em dia no Brasil chama isso de uma posição republicana, né? É uma posição digna, republicana. Aquela lenda da oposição colaboradora, que apesar de se opor ao governo, que é o bem da pátria e tal, né? Bom, foi mandada uma embaixada de senadores lideradas pelo Menino Agripa e com plenos poderes para negociar com a plebe. Chegados ali na plebe, né, o primeiro a falar foi o Mânlio Valério, que ele teria melhor relacionamento com a plebe, e o Mânlio Valério vai lá e repete os argumentos que ele fez no Senado. Bom, obviamente um senador e um ex-ditador falando, o povo começa a ficar olhando de lado e aí, o que a gente vai falar? Aí o Júnior Brutus, eu tenho o nome do Júnior Brutus, né, daquele que fez a República, né, ele foi corajoso e falou, ó, o povo inteiro tá com medo de falar, então eu vou falar. Temor do povo aos patrícios faz com que todo mundo fique com medo, né, e ninguém queira falar, mas eu vou falar o que tem que ser. Os patrícios agora vêm implorando pra gente voltar, né, mas até os anos retrasados eles eram super arrogantes, né, queriam prender e arrebentar. Agora, vem aqui todos com mel na boca pedindo desculpas. Bom, primeira coisa, a plebe não cometeu nenhum delito. Então não adianta dizer que vai perdoar a plebe. Segundo, não há reconciliação. Mesmo havendo uma reconciliação, não há garantias depois que vai se manter essa reconciliação. Porque depois que a gente ceder, que garantia vai ter que os patrícios vão cumprir? Eles já não cumprem há 2 anos, né? No consulado de Servilha e no Vigília eles enganaram a plebe. Aí ele começa uma grande discussão teórica sobre a justiça, né? Talvez porque ele não tivesse educação retórica formal que nem os patrícios. Ele se perde e tá com a palavra, ele vai lá e fala pelos cotovelos e sai do concreto pro abstrato, né? A boa técnica de negociação é sempre manter o foco, né? E ele perde o foco, e ele chega até a falar coisas perigosas, né? Ele elogia a monarquia etrusca, onde os plebeus podiam conseguir as coisas dos reis, né? Deplora a república dos patrícios, que dominavam tudo, né? Mas que os plebeus participaram dos perigos da república e que já cederam 2 vezes às súplicas tanto do cônsul Servilio quanto do ditador Valério Máximo e fizeram a parte deles na guerra. Agora vem o Senado e oferece anistia como se fossem culpados, né? Quem garantia esses acordos, né? O decreto do Senado, mas nem haviam sido escritos. Para que os plebeus iam ficar em Roma, afinal de contas? Aí é uma parte muito importante, porque pega da religião antiga, né? Os plebeus não tinham terras em Roma, os plebeus não tinham sacrifícios como os dos patrícios, porque a religião era doméstica, né? Os plebeus não tinham gentes, né? Os plebeus não tinham ancestralidade. Não quer dizer que os plebeus não tivessem religião. Eles tinham cultos comuns locais, gerais, tribais no Aventino, que o Sérvio Túlio fazia. Inclusive, o culto de Diana e o culto de Ceres no Aventino eram realmente cultos públicos plebeus que eram sucedâneo aos cultos gentílicos, né? Mas era rigorosamente uma religião diferente dos patrícios. E o Brutus fala, nossa pátria é a liberdade, nossa riqueza é a coragem. E o que a gente está com medo? Enéas fugiu de Troia e veio para a Itália com menos soldados que a gente.
Rômulo saiu de Alba Longa com menos colonos que a gente. Então os patrícios vivam como eles queiram, porque eles não são homens de estados. Eles ora são muito arrogantes, são muito humildes. Nós temos mais fortes que Enéas e Rômulo. Onde a gente tiver, a gente vai conseguir lutar como esses caras lutaram no passado. E paciência, são dois povos diferentes. Aí foi a vez do titular de eu falar, tinha sido o primeiro ditador. Ele já estava meio idoso, já era da velha guarda, então ele vai começar a falar e fala uma besteira que quase põe a perder a reunião, né? Ele vai lá, elogia as ponderações sobre a justiça, mas ele defendeu o Senado, as boas intenções do Senado, né? Que ele fazia parte, ele já tinha sido ditador, então ele empenhava a palavra dele. Falar que todo mundo em Roma estava triste pelo que aconteceu, reconheceu que os credores foram cruéis, mas que os plebeus violaram a lei com a secessão e que eles não poderiam ter saído do Estado para tomar medidas tão extremas. É aquele discurso, eu vou falar a real também, doa quem doer. Só que nessa hora falar a real não deveria falar a real, né? Porque o discurso pegou mal, né? Ele meteu o dedo na ferida, né? Em vez de só ir com mel na boca, ele pôs o dedo na cara dos plebeus e falou assim, vocês também descumpriram a lei, vocês também violaram os juramentos do exército contra o cônsul, né? Então pegou mal, tudo ia ser posto a perder, os plebeus voltaram a se rebelar e foi aquele quiprocó. O Cicinho Beluto tomou a palavra pelos plebeus e falou, não, os patrícios estão com umidade forçada. Fala um pouquinho e já revela o que eles querem e os plebeus não cometeram crime nenhum, não tem anistia nenhuma. Nós não precisamos de anistia porque nós não cometemos crime. E aí ficou aquele impasse entre os embaixadores e os plebeus. Por muito pouco, realmente, não ia dar em nada. Nós vamos ver nas próximas aulas como o menino Agripa intervém, conta a famosa fábula do estômago de Esopo, e realmente vem a ideia da criação dos tribunos da plebe, onde pacifica os plebeus com o Senado romano. Mas esse é o tema da próxima aula.